Eu aceitei aquele trabalho porque eu precisava. Não era por vontade, era por falta de opção mesmo. A promessa era boa demais. 1.500 por semana, para vigiar uma fazenda que estava desativada fazia anos, lá para os lados de Goiás. Diziam que era tranquila, que era só para ficar de olho no portão e nas máquinas antigas. O homem que me contratou falou que muita gente não aguentava até a 7ª noite. Eu ri, achei que era história para assustar. Mas ele olhou sério e disse: quem aguenta fica fixo. Eu lembro bem da primeira vez que pisei lá. O portão era grande, enferrujado, e o cadeado parecia novo demais para um lugar abandonado. A estrada de terra até o casarão era longa, cheia de buraco, e eu só via mato dos dois lados. Não tinha bicho, não tinha canto de nada, só o barulho dos pneus nas pedras. Quando cheguei, tinha um caseiro me esperando, mas não era simpático. Só me entregou uma lanterna, um rádio e as chaves do alojamento. Disse para eu não andar pelos fundos depois da meia-noite. O alojamento era pequeno, tipo um quartinho improvisado do lado do galpão. Tinha uma cama de ferro, um ventilador barulhento e uma lâmpada fraca. A fazenda parecia parada no tempo. As janelas tinham tábuas pregadas, os galpões estavam fechados com corrente e o casarão principal, que devia ser bonito um dia, estava com as paredes descascadas e sem luz nenhuma. A primeira noite foi calma, mas o silêncio dali me incomodava. Parecia que o som não se espalhava. Eu acendia o cigarro só para ver a fumaça se mexendo, para ter certeza de que ainda existia ar ali. Lá pelas 2 da manhã, ouvi barulho de motor. Achei que fosse engano, mas era real. Um caminhão passou devagar lá fora, sem farol, e parou perto do portão. Eu estava trancado, só observando. Vi 2 pessoas descendo, conversando baixo. Não dava para entender direito. Só ouvi a palavra lote. No outro dia perguntei para o caseiro se tinha entrega na madrugada. Ele respondeu curto: aqui tem coisa que é melhor não comentar. Eu devia ter ido embora naquele momento, mas eu precisava do dinheiro e tinha vergonha de voltar para casa com a cara de quem desistiu. Na segunda noite, ouvi barulho de corrente arrastando. Achei que fosse o vento, até perceber que vinha de dentro do galpão. Peguei a lanterna e fui olhar. Tinha umas marcas no chão, tipo quando alguém arrasta algo pesado. No canto, uma corrente grossa presa no piso de concreto. O final estava arrebentado e com um pedaço de tecido pendurado. O pano estava seco, mas duro, e tinha um tom escuro que eu preferi não descobrir o que era. Voltei para o alojamento tentando me convencer de que aquilo já devia estar ali há muito tempo. Só que de madrugada o rádio chiou. Era o caseiro. Não sai mais do quarto hoje, esquece o que viu. Aquela foi a primeira vez que eu pensei em desistir. Na terceira noite o caminhão voltou. Eu já esperava. Fiquei escondido perto do portão, com a lanterna apagada. Vi 3 homens descarregando alguma coisa coberta por lona. Ouvi um deles dizer: esse grupo é o último dessa semana. Fecha direito. Meu coração disparou. Grupo? Último? Eu não queria entender, mas as vozes não deixavam espaço para dúvida. Na manhã seguinte, não tinha mais ninguém no terreno. Nenhum sinal de caminhão, de pneu, nada. Mas o chão do galpão estava com marcas novas, pegadas pequenas, como de criança, misturadas com barro. Eu lembro de ter ficado parado um bom tempo olhando aquilo, com a lanterna tremendo na mão. Na 4ª noite, eu não aguentei. Fiz uma mochila e esperei o rádio tocar para fingir que estava tudo normal. Mas ninguém chamou. Quando deu quase 3 da manhã, comecei a andar até o portão. O caminho parecia mais longo que o normal. O mato fazia barulho, tipo gente andando junto. Eu vi farol vindo na direção contrária. O mesmo caminhão. Corri para a beira da estrada e tentei me esconder atrás de um barranco. Mas eles me viram. O caminhão parou devagar e desceram 2 homens. Não gritaram, não correram. Só chegaram perto, com calma. Um deles segurou meu braço. O outro olhou direto no meu rosto e disse: vai embora agora e some.
A gente sabe onde você mora. Nem pense em abrir a boca. Eu juro que tentei responder, mas a voz não saiu. Eles voltaram para o caminhão e eu fiquei parado vendo o baú abrir. Lá dentro, com a luz fraca da lanterna, deu para ver pessoas, vivas, tentando gritar, mas sem som. Pareciam dopadas, amarradas, eu não sei. Um dos homens bateu a porta com força e o caminhão arrancou. Eu fui embora a pé até achar sinal no celular. Consegui uma carona para a cidade e sumi. Nunca mais voltei lá. Fiquei uns meses com medo de abrir a porta de casa. Achava que iam aparecer a qualquer hora para me cobrar o resto da dívida. Eu até pensei em denunciar, mas o nome do contratante não estava em papel nenhum. Tudo foi falado por telefone. Quando tentei achar o número, já não existia mais. De vez em quando, eu ainda sonho com o barulho das correntes. Às vezes acordo achando que tem alguém me olhando pela janela. O que mais me assusta é lembrar do que o cara falou no início. Quem aguenta até a 7ª noite fica fixo. Eu só fico pensando, o que será que acontece com quem realmente aguenta? Eu aceitei aquele trabalho porque estava precisando. Simples assim. Eu era vigia substituto, pegava turno onde faltava alguém. Já tinha passado por portaria de prédio, posto de combustível, estacionamento, essas coisas. Mas nunca numa obra. E foi aí que me meti. Era uma obra grande, de condomínio em São Caetano. O lugar ainda não tinha moradores, só estrutura levantada e gente trabalhando de dia. À noite, ficava só o vigia. E o combinado era olhar o portão, o depósito de materiais e o vestiário dos funcionários. Parecia tranquilo. O encarregado me explicou rapidinho e falou: "É sossegado aqui, só não entra em confusão de ninguém." Na hora, eu nem entendi o que ele quis dizer com isso. Logo na primeira noite, eu já percebi que aquele lugar tinha um clima estranho. O refeitório era improvisado, os barracos de alojamento eram de madeira fina e o vestiário, onde os pedreiros deixavam roupa, capacete e ferramenta, era o único lugar de alvenaria firme. Tinha uma lâmpada pendurada por fio e um cheiro forte de cimento úmido, com algo meio azedo por baixo. Eu deixava o rádio ligado para não ficar em silêncio total, mas mesmo assim dava para ouvir barulho de metal batendo, tipo ferramenta caindo sozinha. Achei que fosse rato. Na segunda noite, uns pedreiros que estavam terminando o turno ficaram me olhando estranho antes de sair. Um deles, careca, com o braço cheio de tatuagem, me perguntou se eu ia aguentar o teste do vestiário. Eu ri, achando que era brincadeira, e ele só respondeu: "Se ouvir grito, não mete o nariz, quem aguenta fica." Os outros deram risada, mas não era uma risada leve. Era tipo de quem sabe do que está falando. Naquela mesma madrugada, lá pelas 2, começou. Eu estava fazendo a ronda e ouvi barulho vindo do vestiário. Primeiro foi tipo arrastar de cadeira, depois um som abafado, meio gemido. Parecia alguém chorando ou tentando falar com a boca tampada. Fui até lá, meio tonto de sono, e fiquei parado na porta. A luz estava acesa, mas piscando. Não vi ninguém, só os armários abertos e um pano jogado no chão, molhado. Olhei em volta, não tinha nada. Aí, quando fui sair, escutei atrás de mim, bem baixinho, como se alguém tivesse prendido o ar tentando não gritar. Eu saí e fechei a porta. Fiquei do lado de fora, parado, tentando entender se tinha alguém brincando comigo. Só que o portão principal estava trancado. Não tinha como ninguém ter entrado. No outro dia de manhã, quando o pessoal chegou, eu contei rindo como se fosse besteira. Um dos serventes parou, olhou para mim e disse: "É sempre assim no começo. Se quiser continuar, finge que não ouve." Eu perguntei o que ele queria dizer com isso, e ele só respondeu: "Você não quer saber. Eu devia ter ido embora naquele dia, mas precisava do dinheiro." Na terceira noite, o barulho veio mais cedo, umas 11 e pouco. O mesmo tipo de gemido, só que mais alto, como se tivesse vindo debaixo do chão.
Fui com a lanterna, abri a porta do vestiário e dessa vez vi marcas. No armário de ferro tinha uns arranhões fundos, como se alguém tivesse raspado unha ou ferramenta ali. E nas portas dos fundos, umas manchas escuras, secas, com cheiro forte de ferrugem. Quando passei a lanterna pelo canto, vi um pedaço de fita isolante colado no chão. Parecia ter prendido algo. Na manhã seguinte, o encarregado perguntou se estava tudo certo. Eu só disse que sim, e ele respondeu seco: "Bom, aqui, quem se mete no que não é chamado não volta." Depois disso, comecei a perceber que eles me observavam. Todo mundo, até o rapaz que trazia marmita olhava diferente, como se eu fosse um animal novo no meio deles. Na quarta noite, o portão principal demorou para trancar. Um grupo de 3 pedreiros ficou por ali, tomando café e falando baixo. Um deles comentou alto: "O último não aguentou nem uma semana." Riram. Eu tentei não dar importância, mas o jeito que eles olhavam me deixava travado. Não era só intimidação. Parecia que queriam ver até onde eu ia fingir normalidade. Quando fui rondar perto das 3 da manhã, ouvi barulho de água e passos pesados dentro do vestiário. Pensei que algum deles tivesse ficado lá dormindo. Abri devagar e vi a ducha pingando, mas ninguém lá. Só que o ralo estava entupido, com um pedaço de pano preso, tipo faixa de camiseta rasgada. Tinha uma mancha escura em volta. Fechei de novo e fui para o portão, tentando não pensar. Na quinta, o clima mudou. Eles chegaram mais tarde, sujos, sem falar nada, só encarando. Parecia que estavam preparando alguma coisa. O silêncio era o pior. Quando o último saiu, um deles se aproximou de mim e disse: "Hoje o barulho vai ser maior. Fica no teu canto e não interfere. Se fizer isso, tá dentro." Eu não perguntei o que era tá dentro, só balancei a cabeça. Na sexta noite eu já estava cansado, quase no automático. Cheguei antes do horário e percebi que o portão já estava aberto. Tinha a luz acesa lá dentro, o que nunca acontecia. Normalmente, quando eu chegava, o pessoal já tinha ido embora. Mas dessa vez não. Uns 5 homens estavam ali, sentados perto do vestiário, fumando e conversando baixo. Quando me viram, ficaram em silêncio. Um deles, o mesmo careca das tatuagens, lhe falou: "Hoje vai ser pesado, faz o teu trabalho e não abre a boca para nada, ouviu?" Eu só balancei a cabeça. Entrei no container onde eu ficava, peguei o rádio e tentei agir normal. Só que o tempo não passava. Cada minuto parecia um peso. Eu escutava passos, falas rápidas, o som de corrente arrastando no chão de cimento. Fiquei ali, de guarda, fingindo que não via nada. A cada vez que o vento passava, o rádio chiava e eu sentia o corpo inteiro arrepiar. Umas 2 da manhã, o barulho ficou mais forte. Algo caiu no chão do vestiário, tipo madeira quebrando. Depois veio um som abafado, que parecia alguém tentando gritar com a boca tampada. Eu me levantei, mas travei. Não conseguia andar. A porta do vestiário estava aberta e eu via só sombras se movendo lá dentro. Tinha uma lanterna acesa no chão. A luz batia no teto e tremia. Depois de uns segundos, um deles saiu. Estava suado, o rosto sujo de poeira e uma mancha escura na camiseta. Ele me olhou e disse: "Ninguém mandou interferir, né?" Eu não respondi. Só fiquei ali, quieto. Aí ele voltou para dentro e trancou a porta. Os sons continuaram por um tempo. Não eram gritos, eram gemidos curtos, tipo respiração cortada. No começo, dava para saber que era uma pessoa viva. Depois, ficou tudo mudo. Fiquei parado uns 10 minutos sem saber o que fazer, até que o careca apareceu. Estava calmo demais. Se aproximou devagar e me entregou um cigarro, como se nada tivesse acontecido. Falou assim: "Você ficou firme. Tem vigia que chama polícia. Tem vigia que corre. Você não fez nada. É isso que a gente precisa aqui. Gente que entende." Eu não sabia se era elogio ou ameaça. Ele deu um tapinha no meu ombro e disse: "Agora você está seguro. Só lembra que você viu o que não devia ver. Então é melhor fingir que nunca viu."
Depois disso, ele foi embora com os outros. Ficou um silêncio esquisito. Eu esperei amanhecer dentro do container, trancado por dentro, sem coragem de chegar perto do vestiário. Quando o sol nasceu, os pedreiros do turno da manhã chegaram e acharam tudo normal. O encarregado passou por mim e perguntou se estava tudo tranquilo. Eu disse que sim, que estava tudo certo. Ele deu um sorriso rápido, meio torto, e respondeu: "Então, beleza. Se quiser continuar, tem vaga fixa." Aí eu entendi. Fiquei mais 2 noites, fingindo que nada tinha acontecido, mas não consegui dormir. O cheiro no ar estava diferente, meio doce, pesado. Cada vez que eu passava pelo vestiário, sentia o estômago embrulhar. Na 3ª noite depois daquilo, decidi que ia pedir para sair. Só que antes de ir embora, entrei lá uma última vez. Os armários estavam abertos, tudo revirado, e no canto do chão tinha uma marca grande, tipo de algo arrastado. O piso estava manchado, mas tinham passado cal por cima, como se quisessem disfarçar. Na parede, alguém escreveu com marcador: "Quem viu, fica calado." Apaguei com um pano, trancando a respiração. Entreguei as chaves para o encarregado no outro dia e disse que não ia poder continuar. Ele nem perguntou o motivo, só disse: "Tá certo. Às vezes é melhor parar antes de se acostumar." Essa frase nunca saiu da minha cabeça. Mudei de cidade umas semanas depois. Fui morar com uma tia no interior, peguei outro trabalho de vigia num galpão de ferramentas, mas nunca mais consegui relaxar de verdade. Toda vez que ouço barulho de metal batendo ou alguém gritando em sonho, lembro daquele vestiário. E tem uma coisa que ainda me persegue. Uma noite, meses depois, eu estava indo trabalhar e vi um caminhão de obra parado num posto. Desci para tomar café e reconheci um dos homens da equipe, o mais quieto deles. Ele olhou para mim, sorriu e levantou a cabeça como quem cumprimenta. No retrovisor do caminhão, vi pendurada uma fita preta, igualzinha àquela que eu encontrei presa no ralo do vestiário. Não sei se foi coincidência, mas desde esse dia eu nunca mais aceitei trabalhar sozinho à noite. Eu nunca gostei de falar sobre isso, mas acho que tem coisa que, se a gente guarda por muito tempo, apodrece por dentro. Eu fui vigia noturno num depósito de bebidas em Itajaí, em Santa Catarina. Entrei lá em 2011 como substituto para cobrir o cara que tinha quebrado o pé. Era para ser só 2 semanas, mas acabei ficando quase 1 mês. Foi o suficiente para nunca mais aceitar trabalhar de madrugada. O turno era das 10 da noite às 6 da manhã. Um galpão enorme, cheio de caixas, empilhadeiras paradas, cheiro forte de álcool e madeira molhada. Só tinha eu ali à noite. O encarregado me recebeu no primeiro dia, me mostrou o banheiro, o rádio, o botão do portão automático e disse: "Aqui, à noite, você começa a escutar coisa que não quer escutar. Mas relaxa, depois acostuma." Falou desse jeito sério, sem rir. Eu achei que era só jeito de assustar novato. Ri, disse que não acreditava nessas coisas. Ele não respondeu nada. Só virou as costas e foi embora. As 2 primeiras noites foram tranquilas. Eu fazia a ronda, anotava a hora em que passava em cada ponto e voltava para a portaria. Levava um rádio pequeno para escutar música, deixava o portão trancado e ficava tomando café. Mas na 3ª madrugada começou a mudar. Era por volta das 2 da manhã quando ouvi um barulho vindo dos fundos, tipo um choro, curto, abafado. Parecia som de gato, mas não vinha de fora, vinha de dentro. Peguei a lanterna, fui andando até o setor das caixas de vidro. Nada, só aquele barulho de vento entrando por alguma fresta. Voltei para o posto achando que podia ter imaginado. Na noite seguinte, o mesmo som. Dessa vez mais perto, mais baixo, como se fosse alguém prendendo o choro. Eu parei na hora, porque deu para entender que não era gato, era gente. Fiquei parado com a lanterna na mão, sem saber se chamava alguém
ou se fingia que não ouvi. Quando fui dar o primeiro passo, veio uma voz do escuro lá de trás do galpão. Você aguenta ficar aqui mesmo? Eu juro que ouvi. Voz de homem, rouca, cansada. Virei a lanterna para todo lado, o coração disparado e não tinha ninguém. Andei até o fundo, olhei atrás das pilhas de caixas, nada. Fiquei com aquela voz na cabeça a noite inteira. No outro dia, comentei com o vigia do turno da manhã, o seu Gilmar, um senhor já perto da aposentadoria. Contei do choro e da voz. Ele só riu e disse: se te perguntaram isso é porque tu tá no processo. Falou desse jeito, meio debochado. Perguntei o que era esse tal de processo, mas ele só balançou a cabeça e disse que ia entender sozinho. Depois disso, comecei a ficar tenso. Tudo que fazia barulho me deixava nervoso. A cada estalo do galpão, eu achava que tinha alguém se mexendo lá dentro. Dormir de dia virou um inferno, o corpo cansado, a cabeça rodando. Na sexta noite, escutei batidas no chão, lá pelos fundos. 3 batidas, pausadas, fortes, tipo alguém tentando levantar algo pesado. Fui até lá. Quando cheguei, vi que a tampa de um ralo estava fora do lugar. Olhei para dentro, mas não dava para ver nada, só um buraco fundo e escuro. De repente, ouvi um som de metal batendo contra metal, como se tivesse alguém mexendo em correntes. Corri de volta para o posto. Pensei em avisar o encarregado, mas era madrugada, e o telefone da empresa só atendia em horário comercial. No dia seguinte, quando ele apareceu, comentei o que tinha ouvido. Ele ficou me olhando uns segundos, depois disse calmo: é por isso que a gente paga adicional noturno. Se não quiser continuar, a gente entende. Mas aqui só fica quem se acostuma. Fiquei sem reação. Perguntei o que tinha nesse galpão. Ele respondeu: coisa velha, história de firma antiga. Melhor não saber. Aquilo ficou me roendo por dentro. Eu precisava do dinheiro, então continuei indo. Mas já chegava lá tremendo. Deixava todas as luzes acesas e tentava não ir para o fundo. Só que o lugar parecia provocar. A cada noite um barulho novo. Correntes, passos, sussurros. Teve uma madrugada que vi, na parede, um reflexo de lanterna que não era meu. Fui ver se alguém tinha entrado, mas o portão ainda estava trancado por dentro. Um sábado, quando fui fechar o portão dos fundos, vi algo que me gelou. Colada com fita na parede tinha uma foto minha. Uma foto de verdade, tirada de lado, tipo de longe. E embaixo, com caneta vermelha, estava escrito: fica mais um pouco. Na hora, achei que fosse brincadeira de mau gosto. Arranquei a foto, joguei fora e travei o portão com corrente. Mas a sensação de que alguém me observava não passou. Fui para o banheiro lavar o rosto e percebi que minha lanterna tinha sumido da mesa. Quando voltei, ela estava no mesmo lugar, mas ligada, apontada para o canto da sala. Aquela noite eu não aguentei. Fui embora antes do horário e deixei o portão destrancado. No outro dia, o encarregado me chamou e disse que o sistema acusou o horário errado da minha saída. Ele não brigou, só falou: aconteceu o que tinha que acontecer. Pedi demissão ali mesmo. Disse que não queria mais voltar. Ele respondeu: tudo bem, mas cumpre só mais uma noite para fechar o registro. A gente já está mandando outro no teu lugar. Aceitei. Era segunda-feira e eu só queria encerrar aquilo. Pensei que nada pior podia acontecer, mas eu não fazia ideia. Na última madrugada, tudo ficou diferente. O galpão estava com cheiro forte de desinfetante e 3 funcionários apareceram antes do amanhecer, o encarregado e 2 que eu nunca tinha visto. Entraram tranquilos, sorrindo, como se fossem fazer inventário. Um deles trouxe uma caixa de ferramentas, outro um rolo de fita larga. Perguntei o que estavam fazendo ali tão cedo. O encarregado respondeu: hoje você vai entender o que é o processo. Achei que fosse piada, mas o tom era sério. Eles me chamaram até o fundo, perto daquele muro, que sempre me pareceu mais grosso que o resto. O encarregado bateu com o pé e o som oco saiu diferente. Ele pegou uma barra de ferro e forçou a lateral. O pedaço de parede cedeu, revelando um compartimento pequeno, escuro, com um cheiro que fez meu estômago virar.
Ali dentro tinha um homem amarrado, nu, com os olhos inchados, o corpo coberto de ferimentos. Parecia inconsciente, mas respirava. Eu dei um passo para trás, sem conseguir falar nada. O encarregado me olhou nos olhos e disse: calmo. Todo novo vigia precisa provar que aguenta ouvir e ver sem denunciar. Um dos outros entregou uma barra de ferro para mim. Se bater, tá dentro. Se recusar, vai no lugar dele. Eu travei. As pernas não obedeciam. O coração parecia querer sair pela boca. Falei que não ia fazer nada, que aquilo era crime. Eles continuaram me olhando, imóveis, como se estivessem esperando minha reação. Quando viram que eu não ia mover, o encarregado suspirou e falou: então já sabe o que acontece com quem não acostuma. O primeiro golpe veio nas costas, depois outro na cabeça. Apaguei. Acordei em outro lugar, no escuro total, com os braços presos por algo frio e úmido. Tentei mexer, mas não conseguia. O cheiro era de sangue e produto químico. Demorei para perceber onde estava. No mesmo compartimento, no lugar do homem anterior. Gritei até a garganta rasgar, mas ninguém respondeu. Escutei passos lá fora, depois silêncio. A cada hora que passava, parecia que alguém chegava perto da parede e ficava me observando por um buraco. Não sei quanto tempo fiquei ali, mas lembro de ter ouvido o portão principal abrir umas 3 vezes. Acho que eles continuaram o expediente normalmente, com eu ali dentro. Quando me tiraram, eu mal respirava. Estava nu, com o corpo coberto de hematomas, e não conseguia enxergar direito por causa dos golpes na cabeça. Me jogaram dentro de uma caminhonete, cobriram com lona e me largaram numa estrada de terra a uns 10 quilômetros da cidade. Um deles disse antes de sair: ninguém vai acreditar em ti. E se tentar denunciar, volta para cá. Fiquei 3 dias internado. Disse para a polícia que fui assaltado porque não consegui explicar aquilo sem parecer louco. Depois disso, nunca mais voltei lá. A empresa continua funcionando até hoje, com outro nome. De vez em quando passo perto, vejo luz acesa nos fundos, mesmo de madrugada. E fico pensando que talvez tenha outro vigia lá agora, tentando se acostumar. Nunca contei isso para ninguém antes, só que às vezes ainda acordo com a voz daquele homem ecoando na minha cabeça, perguntando se eu aguento ficar ali mesmo. Acho que essa é a pior parte, porque agora eu sei que quem pergunta não está tentando te assustar, está só avisando o que vai acontecer com você se não acostumar. Eu nunca gostei de substituir ninguém no turno da madrugada, ainda mais em estacionamento fechado. Mas aquele serviço apareceu num momento em que eu estava precisando. O vigia fixo tinha tirado licença médica e a empresa me mandou cobrir por uns dias. Disseram que o lugar era tranquilo, só precisava ficar na guarita até o dia amanhecer. Quando cheguei lá na primeira noite, o outro vigia ainda estava terminando o turno dele. Chamava Alcides. Um cara magro, com 50 e poucos anos e um jeito de quem não dorme direito faz tempo. Tinha olheiras fundas e um sorriso que nunca batia com o olhar. A primeira coisa que ele falou foi: bom que veio, aqui ninguém devia passar a madrugada sozinho. Na hora eu ri, tentando quebrar o clima, mas ele não riu. Só ficou olhando para mim, com aquele sorriso sem expressão, como se quisesse ver se eu ia perguntar o motivo. Não perguntei. O estacionamento era daqueles de empresa de transporte, fechado com muro alto e portão de ferro. A guarita ficava num canto meio apertada, com uma janelinha virada para a rua e outra para os fundos. Tinha uma mesinha, uma garrafa térmica velha e um colchão encostado no chão. Quando ele foi embora, eu notei que ele andava devagar, mas demorou para sair. Voltava o olhar para trás o tempo todo, como se tivesse esquecido alguma coisa, ou alguém. Na segunda noite, quando cheguei, ele ainda estava lá. O turno dele já devia ter acabado fazia mais de 1 hora.
Ele disse que só estava vendo se estava tudo em ordem. Falava comigo como se fosse um tipo de mentor, me perguntando se eu tinha sentido algo diferente no lugar. Respondi que não. Aí ele sorriu daquele jeito esquisito de novo e disse: vai sentir, é normal. Eu comecei a achar que ele só era solitário. Quase todo vigia é. Mas o jeito que ele se envolvia em tudo era estranho. Ele começou a responder no rádio da empresa no meu lugar, como se ainda fosse o responsável pelo turno. Quando me ligavam para saber se estava tudo bem, ele mesmo atendia antes. Dizia: tá tudo certo aqui, eu tô de olho nele. Na terceira noite, encontrei um bilhete em cima da mesa. Hoje você demorou mais para sorrir. O papel era de bloco da própria guarita e a caligrafia parecia a dele. Eu tentei rir daquilo, fingir que não era nada, mas comecei a trancar a porta por dentro. Mesmo assim, ele aparecia do lado de fora, no vidro, perguntando se eu queria café. Ele não gostava que eu desligasse as luzes. Dizia que a guarita tinha que ficar viva. Uma madrugada, fui pegar o galão de água lá nos fundos e tropecei numa caixa coberta por lona. Quando puxei, vi uma tornozeleira de couro e uma corrente de ferro enrolada. Era grossa, com o gancho ainda fechado. Chamei ele para perguntar e ele apareceu rápido demais, como se já soubesse. Disse que era coisa do passado, que um dos vigias antigos tinha mania de se trancar por medo de ladrão. Mas o jeito que ele falou parecia outra coisa. Depois daquela noite, eu comecei a contar as horas para o turno acabar. Só que ele nunca deixava eu sair direito. Aparecia sempre um pouco antes das 6, quando o dia começava a clarear, e dizia que podia ficar mais um pouquinho. Chegou a me pedir para fazer o turno junto, para companhia. Na sexta noite, ele trouxe um travesseiro extra e deixou no canto da guarita, dizendo que agora dava para descansar de verdade. O problema é que, quando eu acordei, percebi que ele estava sentado me olhando, com o rádio desligado. Falou calmo, quase cochichando. Agora você já está acostumando. Foi aí que eu entendi que aquele homem não queria só companhia, ele queria controle. E eu comecei a pensar em como sair dali sem ele perceber. Depois daquela noite, eu não consegui mais relaxar. Eu só pensava em sair dali. Mas a empresa tinha deixado claro, eu precisava cumprir o contrato de 1 semana. Se desistisse antes, não recebia. Eu precisava do dinheiro. Era isso que me prendia. A partir daí, comecei a agir diferente. Fingir que estava à vontade. Comecei a sorrir mais, responder às perguntas dele com calma, concordar com tudo. Eu precisava que ele acreditasse que eu estava ficando igual a ele. Toda noite ele aparecia mais cedo. Levava comida, café, até cobertor. E eu fingia gratidão. Às vezes até puxava a conversa, perguntava há quanto tempo ele trabalhava ali, tentando entender o que passava na cabeça dele. Ele dizia umas coisas confusas, falava que aquele estacionamento era um bom lugar para quem sabe ficar, que o segredo era não ir embora antes da hora, mas nunca explicava o que era essa hora. Um dia perguntei sobre o vigia anterior, o tal que saiu cedo demais. Ele respondeu meio rindo, meio sério. Ele não confiava. E quem não confia, acaba indo embora sem avisar. Fiquei com aquilo na cabeça, porque eu tinha visto o nome do outro cara num papel antigo, colado na parede. Geraldo, turno noturno. Perguntei para a empresa, num dia que fui entregar uns documentos, e a moça só disse que ele tinha sumido do nada. Ninguém nunca achou. Naquela mesma noite, quando voltei para a guarita, encontrei outro bilhete. Amanhã a gente combina um jeito de ficar sempre juntos. Eu não dormi mais. Pensei em não voltar, mas ele sabia onde eu morava. Já tinha perguntado com aquele jeito curioso de quem quer se enturmar. No outro turno, decidi agir. Cheguei antes dele e dei uma olhada em tudo. A corrente que eu tinha visto antes agora estava presa num dos canos do canto com cadeado novo. O colchão encostado na parede tinha manchas que pareciam de ferrugem ou sangue antigo.
E atrás da porta tinha um gancho de ferro no alto, igual daqueles usados em caminhão para prender carga. Foi quando ouvi o barulho do portão abrindo. Ele chegou sorrindo com 2 marmitas. Disse que era pra gente comer junto, como colegas de verdade. Sentei com ele, fingi normalidade. Mas enquanto ele comia, percebi que estava de olho o tempo todo em mim, esperando reação. De repente ele perguntou se eu acreditava em destino. Disse que às vezes as pessoas certas aparecem para não deixar a gente sozinho mais. Aquilo me gelou. Eu balancei a cabeça tentando encerrar o assunto. Depois de comer, ele pegou uma garrafa e começou a limpar o chão, dizendo que estava preparando para a noite mais longa. Foi aí que tive certeza. Ele não queria só companhia. Ele queria me manter ali, preso. Meu plano era simples. No outro dia, quando o sol nascesse e o movimento aumentasse, eu ia aproveitar a distração para sair. Mas precisava fingir total confiança até lá. Então, quando ele disse para eu deitar um pouco, eu deitei. Fechei os olhos, mas fiquei ouvindo. Ele ficou andando em volta da guarita, assobiando baixo. De vez em quando parava, olhava para mim e dizia: "Agora sim, tá ficando bom." De madrugada, o rádio chamou. Era a central perguntando se estava tudo bem. Antes que eu respondesse, ele pegou o rádio da minha mão e respondeu por mim com a voz tranquila: "Tudo sob controle. Tô aqui com ele." Depois disso, ficou em silêncio. Quando vi que ele estava mais calmo, comecei a fingir sono pesado. Aos poucos, os passos dele foram diminuindo. A última coisa que ouvi foi o barulho do cadeado batendo em alguma coisa de ferro. Amanheceu devagar. O primeiro caminhão chegou por volta das 6. Eu esperei ouvir a buzina e o som dos portões se abrindo. Foi quando levantei devagar e vi ele dormindo, encostado no canto, com a corrente enrolada na cintura, o cadeado aberto no colo. Eu saí em silêncio, sem fechar a porta. Caminhei rápido até a saída, e quando passei pelo portão, senti o ar frio da rua como se fosse a primeira respiração em dias. Peguei o primeiro ônibus que passou, sem nem olhar para trás. Quando cheguei em casa, ainda tremendo, liguei para a empresa e disse que não ia voltar. Eles não insistiram, só perguntaram se eu podia entregar o crachá. Eu disse que mandava por alguém. Passei dias sem dormir direito. Cada barulho de chave me fazia pular da cama. Um mês depois, por curiosidade, ou medo de estar ficando paranoico, entrei no site de notícias locais. Tava lá: vigia desaparece em estacionamento na Zona Norte. Empresa procura substituto noturno. O nome era dele, Alcides. A foto mostrava o mesmo sorriso que eu via toda madrugada. Aquele sorriso que nunca batia com o olhar. Fiquei olhando para a tela por uns minutos, tentando sentir alívio. Mas não deu. O pior foi o último parágrafo da matéria. Segundo funcionários, o vigia havia relatado sentir falta de companhia durante as madrugadas e deixado bilhetes para o próximo colega de turno. Desde então, toda vez que eu passo por algum estacionamento vazio à noite, eu olho para a guarita e não sei explicar, mas às vezes juro que vejo alguém ali dentro, sentado, esperando, como se ainda tivesse alguém querendo companhia. Quando me chamaram para cobrir aquele hospital, a primeira coisa que pensei foi: por que ninguém quer ficar lá de noite? O vigia que trabalhava lá tinha sumido faz uns dias e a empresa de segurança só falou que ele tinha largado o posto sem aviso. O hospital estava fechado há anos e iam começar uma reforma grande para reabrir o pronto-socorro. Era um prédio antigo no interior do Pará e diziam que o terreno era meio amaldiçoado, mas para mim isso sempre foi conversa. Quando eu cheguei, já era noite. A estrutura era enorme, parecia um labirinto. As paredes descascadas, cheiro de mofo e ferrugem. Tinha parte da fiação exposta e uns corredores com andaimes. O encarregado só disse: "Você fica até 6 da manhã. É tranquilo. Só não desce para o subsolo.
estão mexendo na tubulação. Aquela parte ele repetiu 2 vezes. E eu achei estranho, porque o mapa de ronda mostrava o túnel de serviço como parte da rota. Eu perguntei se era para marcar passagem ou evitar mesmo, e ele só disse, evita. Fiquei no térreo, fazendo ronda entre a entrada principal e as alas vazias. O som que mais se ouvia era o vento batendo nas janelas. De vez em quando, dava para ouvir pancada metálica, tipo ferramenta caindo. Achei que fossem os operários que deixaram coisa solta. Mas tinha algo diferente ali. Eu sentia que o ar mudava de lugar para lugar. No corredor da ala cirúrgica, por exemplo, o ar era frio demais, como se tivesse um ar-condicionado escondido funcionando. E tinha um zumbido leve, que não vinha da luz. Eu lembro que eram quase 2 da manhã quando escutei um gemido vindo da parte de baixo. Achei que fosse bicho, gato preso, sei lá. Fui até a escada de serviço, iluminei com a lanterna. O cadeado do portão de ferro estava aberto. A corrente pendurada, balançando devagar. Meu coração começou a bater forte, mas eu desci mesmo assim. O túnel era estreito, o chão de cimento rachado. O som de água pingando vinha de algum lugar. Tinha cheiro de desinfetante velho misturado com ferrugem. Lá embaixo, a luz era fraca, só umas lâmpadas de emergência piscando. Eu vi umas câmeras pequenas, daquelas de vigilância, fixadas nas paredes, mas nenhuma ligada. E o mais estranho, umas jaulas de ferro, tipo baias, alinhadas, cobertas com lona escura. Quando eu puxei uma das lonas, vi uma maca, amassada, com o cinto de prender o paciente arrebentado. Tinha manchas antigas, parecia ferrugem também. Mas o chão embaixo da maca estava molhado, recente. Na hora, eu pensei em ligar para o supervisor, mas meu rádio chiava demais, só dava interferência. Subi rápido para ver se pegava sinal melhor. Quando cheguei na recepção, o relógio digital da parede estava travado em 3h34. Foi aí que percebi algo que até hoje me arrepia. A câmera do saguão, que mostrava o térreo, começou a piscar. Eu olhei no monitor e vi uma silhueta parada, bem no corredor da ala cirúrgica, o mesmo onde eu tinha passado minutos antes. Parecia o vigia antigo. A postura, o uniforme, até o jeito de andar quando começou a se mover devagar. Corri até lá, mas o corredor estava vazio. Só que o rádio chiou e deu para ouvir uma voz fraca, como se fosse debaixo da terra. Não era frase nenhuma, só um som rouco, longo. Parecia alguém tentando falar com a boca tampada. Eu pensei em sair, largar tudo, mas o portão da frente estava trancado. Cadeado novo, corrente grossa. O mesmo encarregado que me contratou tinha dito que deixaria aberto. Fiquei batendo e gritando, e nada. Depois de um tempo desisti e sentei no chão, tentando raciocinar. Foi quando ouvi barulho de rodinha de maca vindo de algum corredor. Só que o som passava e não tinha ninguém empurrando. Eu fiquei imóvel, ouvindo aquilo passar bem atrás de mim e sumir na outra ala. Mais tarde, perto das 5, ouvi barulho de gente respirando pesada no túnel. Não era gemido, era respiração mesmo. Peguei a lanterna e desci outra vez, na loucura. Eu precisava ter certeza do que tinha lá. Quando cheguei, uma das jaulas estava aberta. Dentro, no canto, tinha uma pilha de uniforme de vigia, bem sujo, rasgado. E no teto, pendurado por cabos de plástico, uma espécie de boneco feito de roupa e pedaços de manequim. Mas o mais absurdo era o rosto. Era uma máscara humana. Eu congelei. Parecia pele de verdade, costurada. E no chão tinha marcas de arrasto, como se alguém tivesse sido puxado até ali. De repente, a luz apagou. Fiquei só com a lanterna e ela começou a falhar. A cada piscada, eu via uma sombra se movendo de jaula em jaula. Rápida, baixa. No último clarão, deu para ver um homem nu, magro, os olhos arregalados. Ele estava com um tubo saindo da cabeça como se fosse um cano ligado direto no couro cabeludo. Corri. Subi as escadas tropeçando, bati na porta até rasgar as mãos. Quando consegui sair, já estava amanhecendo. O encarregado chegou com o carro com cara de quem sabia.
Perguntou se eu tinha visto alguma coisa errada. Eu não respondi. Fui embora naquele dia e nunca mais voltei. Um mês depois, vi no jornal que acharam um corpo no rio, sem parte da pele, com uniforme de vigia. Disseram que era o rapaz que tinha desaparecido antes de eu trabalhar lá. Mas o que me fez nunca mais dormir direito foi outra coisa. Na semana seguinte recebi um e-mail anônimo com uma foto. Era o túnel. Na imagem, dava para ver eu lá dentro, com a lanterna na mão, olhando direto para a câmera. O hospital ainda está fechado. E dizem que vão retomar a obra em breve. Mas eu sei que quando abrirem o subsolo, vão encontrar mais do que cano velho.